Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um programa Plenitude. Estamos aqui hoje, claro que com Joana de Ângeles e Ana Carolina Magalhães. Amiga querida, psicoterapeuta, trabalhadora do SEJA e instrutora dos cursos da casa. Hoje vamos falar de uma coisa bem interessante. Você já se perguntou qual é o seu papel aqui na Terra? Você já se perguntou o que realmente você está fazendo aqui? E qual o propósito disso tudo? Qual o sentido que isso faz na sua vida? Se você já se perguntou sobre isso, talvez você tenha acessado uma inteligência da qual você nem sabia que existia dentro de você. Nós estamos falando de inteligência espiritual. Já ouviu falar? Pois é. Hoje a gente vai falar sobre isso, né, Ana? Vamos, com certeza. Primeiro, obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui. Ainda mais para falar de um tema que é tão utilizado, né? Assim, faz parte do nosso dia a dia, mas que pouco falado ainda, principalmente pela ciência, né? Sabemos muito sobre a inteligência intelectual, o QI. Lembra disso? Logo vem à mente Albert Einstein, Nikola Tesla, entre outros inventores que conseguem canalizar sua racionalidade de forma surpreendente. Logicamente, essa não parecia ser a única inteligência disponível. Quais são os tipos de inteligência, Ana? Então, nós temos várias, né? Tem um teórico, Gardner, que ele fala de inteligências múltiplas, entre elas inteligência de linguagem, inteligência psicomotora, enfim, musical. E temos as mais conhecidas, que é a inteligência intelectual, né? Que é o QI. E onde também tinha os testes, as empresas faziam os testes tem de os QI, testes de QI, né? exatamente. Se fazia muito disso. E hoje, que é o que se fala mais, que é a inteligência emocional, muito pelo Goleman, né? Do Daniel Goleman, que traz essa inteligência. E agora, né, como a gente tem a Dana Zohar, que é uma psiquiatra e psicóloga, e ela traz a inteligência espiritual, desculpa. O que é realmente a inteligência espiritual? Tem a ver com religião? Então, a religião é quando a gente externa, é uma necessidade, foi criada por uma necessidade de externalizar a espiritualidade, né? E a espiritualidade, Jung nos traz também a espiritualidade, né? Como algo intrínseco do homem. É uma faculdade nossa, como a gente pensa e tal. A gente tem essa faculdade interna de transcendência, de pensar no absoluto, né? Em temas ontológicos e escatológicos também. Então, a inteligência espiritual, ela tem mais esse sentido de transcender e também de fazer conexões, né? É interessante porque a gente tem as principais inteligências que a gente fala, é a inteligência emocional e a inteligência intelectual, né? E a gente tem Freud, que traz o id, que são os instintos, e o superego, que é tudo aquilo que a nossa sociedade, a cultura, ou seja, aquela criação racional, tá? E nós temos dois tipos de redes neurais também. Temos a rede neural associativa e a rede neural que é serial. Então, a gente poderia fazer uma ligação com isso, né? Anteriormente, né? A gente tem, então, inteligência emocional ligada a essas redes associativas que tem a ver com o id, com o instinto, com essas coisas mais que estão à flor da pele. E a rede neural serial, ela tem mais a ver com a lógica, com o pensamento, que seria esse superego. Só que aí Jung trouxe uma função transcendente pra gente, né? Só que naquela época a gente não tinha como falar de uma rede neural que estivesse ligada a isso. E hoje a gente vê que tem uma terceira rede que ela é feita de associações, ela não está centralizada num ponto. Ela faz ligações entre todos outros pontos, então ela conecta as coisas. Enquanto a rede associativa e a rede serial, elas são mais pontuais e elas não se conversam. Então chega a essa rede neural, que faz um link,
e ela consegue criar um significado entre todas essas coisas. Então, a gente poderia falar uma associação, né, fisiológica com a psicológica, da inteligência espiritual, como essa terceira rede, que é isso, é a gente dar significado, a gente criar associações. Então, na prática, como isso pode acontecer, né, inteligência espiritual? Eu tenho uma situação agora, e aí eu consigo compreender essa situação num todo, né, num passado, com o futuro. É como se eu ligasse pontos, e é exatamente isso, né? Essa rede associativa, não é associativa a primeira que a gente está falando, mas que ela faz uma conexão com todos, ela vai ligando pontos, e você vai entendendo aquela mesma situação de uma forma ampla. Nossa, isso é lindo, né? Muito legal. Aqui no SEJA a gente trabalha na evangelização, né, com as inteligências de Howard Gardner, né? Observando como que cada criança tem a capacidade de aprender. Muitas manifestam de um lado, outras manifestam de outra, né? Sim. E a gente vai fazendo a aula de diversas formas, seja pela forma da interação com o conteúdo, ou do fazer, manusear através das artes, né? Ou da escuta, ou do próprio relacionamento, de aprender através do relacionamento, né? Desse contato com o outro, para que cada criança, através da sua capacidade de aprendizado, que é única, né? Possa ter acesso em algum momento da aula com a forma que ela mais consegue aprender, né? Que ela consegue administrar aquilo. Essas inteligências são pouco faladas ainda, até nas escolas, né? Exatamente. A gente ainda está tão atrasado em relação a isso, não é verdade? Isso a gente fala pouco desse desenvolvimento que não é o intelectual, né? A nossa sociedade ainda é muito competitiva nessa parte de criação de ideias, mas não ideias criativas, assim, mais subjetivas, é mais do lógico, do pensamento. A gente é muito marcado pelo masculino, né, que é esse pensamento, esse logos, né, essa informação. Muito racionalizado. Muito racionalizada, né? Exatamente. Então, a gente acaba perdendo. Ultimamente, as escolas têm começado, algumas, né, a Algumas têm implantar despontado, né? Isso, mas as mais tradicionais, a gente ainda tem essa coisa do pensamento e da competitividade através de um canal apenas, né? Apenas. E aí já discrimina, né? Se você não consegue aprender através desse canal que eu estou oferecendo, você não é inteligente. Exatamente. A criança já cria uma ideia de que ela não é capaz, e isso atrapalha todo o caminho dela através do aprendizado, né? Exatamente, porque se a gente compreende todas essas inteligências, né, diminui essa competitividade, porque cada um tem o seu jeito de fazer. Então, você não precisa estar ali lutando contra o outro. Você pode fazer do seu jeito, né? É verdade, é verdade. Ana, a inteligência espiritual nos traz propósito para o que fazemos? Com certeza. Com certeza, porque ela dá esse sentido, né? Eu posso lidar bem com meus sentimentos, eu posso ser muito boa em matemática, em física, química, enfim, qualquer coisa relacionada a essa intelectualidade. Mas para que eu faço e como eu faço? E essa conexão, ela vem da inteligência espiritual, né? E quanto mais ela tá aflorada, essa inteligência, mais sublimação eu tenho de tudo isso que eu faço, né? Então, me dá um sentido maior, uma transcendência. E tem uma questão, como você falou na abertura, né? Para onde, qual é o meu propósito, para onde eu vou, né? O que eu tô fazendo. Tem essa questão ontológica e também escatológica, né? Do final dos tempos, assim, né? Do nosso final. E ontológica do nosso ser mesmo. Por que eu estou aqui? São perguntas exatamente que vêm aflorando essa espiritualidade. Essa inteligência espiritual, né? Que como a gente está falando agora. O não cultivo da inteligência espiritual pode inibir o uso do seu QI ou do seu QE, que é o quantitativo de inteligência, o quantitativo de emocional? Então, pode, na verdade, não é que diminui, né? Você tem ali a sua inteligência, mas ela, como a gente falou, eles não conversam, então fica um pouco uma coisa
meio isolada. Você não tem um propósito. Às vezes você tem uma inteligência, mas para que você está fazendo aquilo? Sabe? E você pode, às vezes, não fazer porque não faz sentido. Né? Então, você pode até pensar corretamente ou ter um sentimento, conseguir lidar bem com as suas emoções, mas aquilo não tem um propósito. Então, às vezes, aquilo que tem um potencial muito grande não é usado da forma correta. Da forma correta, não, que não tem certo e errado, né? Mas da melhor forma possível, né? Não atingindo a potencialidade total que você teria se você tivesse esse sentido, né? Se você tivesse essa inteligência. Resumindo, você espiritual. acha que seria mais proveitoso se houvesse uma integração entre as inteligências? Sim, e essa integração entre as inteligências é a inteligência espiritual, porque você amplia, né? Então, você, como eu falei, você não vê a situação como só essa situação. Você faz pontos, né? E você liga como eu cheguei aqui nessa situação e aonde ela leva, aonde ela vai me levar. Então, você tem uma conexão, você está usando tudo ali. Então, ela amplia, ela dá mais potência para essas inteligências. Você tem exemplos de indivíduos que conseguiram desenvolver a inteligência emocional? Claro, com certeza. A gente tem vários. A gente tem Gandhi, Madre Teresa, temos Francisco de Assis, temos Joana de Ângeles, enfim. São pessoas que mostram o ápice da inteligência, assim, né? Às vezes as pessoas falam do QI altíssimo, né? Se a gente pudesse, de fato, dimensionar de uma forma quantitativa, né? E não qualitativa, porque ainda é difícil você trazer para a inteligência espiritual para uma forma quantitativa, né? Como a gente faz com QI. Mas é possível de uma forma qualitativa. Então, você poderia dizer que eles têm, assim, uma inteligência espiritual gigantesca, né? E quanto tem para ensinar sobre isso, né? Com certeza. E é algo que a gente vai desenvolvendo, né? Não é que a gente está estagnado num lugar ou num número, né? Assim, como a inteligência emocional e a inteligência racional, intelectual, a gente precisa trabalhar, né? E crescendo com elas, gerando mais força para elas, assim. Como você descobriu a sua inteligência espiritual, Ana Carolina? Como que eu descobri? Que difícil. Essa é para pegar mesmo. Não sei, acho. Como eu falei no início, é algo que é uma faculdade interna nossa, é algo que existe, né? Então a gente vai trabalhando e vai crescendo, e tem muito a ver com experiências de vida. Né? Tem pessoas que elas podem não descobrir de fato essa inteligência, mas que elas utilizam. Né? O não conhecimento não faz com que ela não exista. Antes da gente saber da gravidade, não quer dizer que a gente não era, não sofria a influência da gravidade, sabe? Então, assim, não sei esse descobrir, mas é algo que a gente naturalmente vai vivenciando e vai cada vez mais fortalecendo e amplificando. Claro que quando a gente tem consciência, né, isso faz o processo ser um pouco mais rápido, ou não, né, também. Mas, porque deve haver um compromisso também, mas isso existe independente do conhecimento, do reconhecimento dessa faculdade, dessa inteligência. Quais são as maiores diferenças entre espiritualidade e religião? Bom, espiritualidade é essa faculdade interna, né? Religião, ela é algo externo, né? E que ela foi criada por essa necessidade, né? De externalizar essa espiritualidade. A gente pode falar também de religiosidade, que algumas pessoas colocam como religião, mas que, né, se a gente for ver um conceito, não é religião, que a gente pode ver também Jung, por exemplo, falava mais de religiosidade do que de religião, né? Exatamente, e ele traz como um compromisso que você tem com o seu sagrado, né, que é esse autoconhecimento. A espiritualidade é isso, é você buscar com religiosidade, ou seja, com compromisso mesmo, com afinco,
essa centelha divina que há Deus em você, né? Ao sagrado, ao divino, né? Somos como Jesus, 100% humanos e 100% divinos, apesar da gente não exercer como ele, né? Claro, exercia, maravilhoso. Mas essa é a diferença. Na verdade, um acaba sendo a consequência do outro. A religião vem como consequência. A questão é quando a gente projeta todo esse sagrado fora na religião e a gente entende isso como algo que não nos pertence, mas algo que nos é dado. Aí sim a gente tem uma questão que pode dificultar. Mas a gente usar a religião como uma alavanca, né, para a nossa espiritualidade, esse é o intuito da religião. Vem a partir de uma necessidade do homem de externalizar algo que existe dentro. Por isso que ele traz os dogmas, né, como forma de você atingir o divino, né? Mas você acha que os dogmas ajudam ou atrapalham? Então, a questão nunca é a ferramenta em si, né? A gente vai perguntar, a internet é boa ou é ruim, né? É ótima ou é péssima, porque as crianças ficam presas ali, né, no mundo virtual. Então, nunca é a ferramenta, é a forma como a gente lida com isso. Então, é o objeto que a gente faz dele. É a nossa relação com o objeto, né? Então, eu posso me relacionar de uma forma onde eu estou presa neste objeto, ou eu posso, assim, focar na relação, né? Eu me vejo identificado com o objeto, ou eu entendo que há uma relação entre um sujeito e objeto, né? E então depende dessa relação com esses dogmas. Se eu estou preso, né, e castro e nego todo o restante que não seja esses dogmas, eu vou encontrar grandes dificuldades no meu processo de autoconhecimento. Vou encontrar grandes dificuldades até de utilizar essa inteligência que existe. Mas se eu lido com ele de uma forma, numa relação mesmo, e compreendo, então isso pode ser trazer muitos benefícios. Ana, estudiosos identificaram no cérebro humano uma área denominada ponto de Deus. Você pode falar para a gente o que é o ponto de Deus? Sim, o ponto de Deus é um ponto que existe e é interessante como foi descoberto, porque foi no meio de uma ressonância, agora eu não me recordo, desculpa, se é a ressonância ou tomografia, mas aí não era para achar esse ponto, e aí, de repente, o médico que estava fazendo, ele fala a palavra, ou a pessoa lá dentro fala, e ele vê que acende um ponto, e aquilo chama a atenção dele, e aí eles começam a repetir Deus, né, e aquilo só de evocar, daquela pessoa que estava passando por aquele exame, né? Só de evocar, acendia esse ponto. Então, descobriram o ponto de Deus, por isso o nome de ponto de Deus. E é isso, ele acende o nosso cérebro, tem uma área do nosso cérebro que acende toda vez que a gente entra em contato com algo relacionado a essa transcendência, a esse sagrado, né? Então, a gente vê como a espiritualidade é a ciência. A gente tem muita dificuldade, às vezes, né, ainda, né, de integrar essas duas coisas, né? Mas, na verdade, elas são totalmente ligadas, porque a ciência nada mais é do que o estudo da natureza, o estudo das coisas naturais, a física, a química, a biologia, né? São leis que existem no mundo, né? Que pra gente, leis divinas, mas são leis que existem no mundo. E a espiritualidade também, ela acontece através de leis, né? Se a gente pegar o livro dos Espíritos, a gente vai compreender muito bem e entender como uma ciência. As pessoas só têm medo de subjetivar muito, né? Mas ela também pode ser muito objetiva. Então, é uma ciência. Espiritualidade é ciência. Não é... A gente tem que... Às vezes a gente até fala integrar, né? Exatamente. Que a gente tem visto, né? Exatamente. Mas aos poucos a gente vai caminhando. Então a gente vê a medicina já avançada nesse ponto. A gente tem cadeiras de espiritualidade. A psicologia um pouco atrasada ainda por conta de um complexo de inferioridade, né? Pela história. Historicamente, a psicologia teve dificuldade de ser considerada ciência por ter um caráter subjetivo. Então, até com medo de ser desconsiderada por adentrar a essa subjetividade, que naturalmente poderia pertencer à psicologia,
ela acaba sendo mais receosa muito mais cautelosa, né? em abraçar isso, mas por uma questão histórica. Eu acho que Jung foi um dos que realmente quebraram isso, né? Tanto que as pessoas chamam ele de místico, né? De espiritualista, não no bom sentido, né? De trazer a psicologia de forma um pouco equivocada, e na verdade não, ele estudou os fenômenos da espiritualidade, do misticismo do ser humano, não o objeto em si, né? Ele não era místico, ele estudou como o ser humano se comportava diante do misticismo, né? Porque é natural, faz parte, então precisa ser estudado. Se está na complexidade humana, precisa ser estudado. Sim. E aí eu acho que nisso a psicologia erra um pouco, né? Porque ela fica ali segurando muito, com muito medo de ir para frente e deixa de usar a própria ciência a favor do estudo dessas complexidades que fazem parte do fenômeno psicológico humano, né? E quando essas situações, né, essas relações acontecem na vida da pessoa, faz parte da realidade. Uhum. Então, para Jung, era fundamental estudar, porque é a realidade daquela pessoa que senta ali na sua frente. Você não pode negar o que para ele é real. Se é animismo, se é mediunidade, se é... No final, não importa, porque para aquela pessoa aquilo existe, né? Então, a gente precisa sempre respeitar a realidade de quem está ali falando. Ana, podem existir pessoas que acreditam em Deus, mas que possuem baixa inteligência emocional, espiritual? Sim, com certeza. Foi como a gente falou, o que não é a coisa em si, né? Porque quando a gente fala de Deus, é mais da imago Dei, né? Dessa imagem de Deus que cada um tem. E é a relação que existe com isso. Se a gente coloca Deus como algo fora, né? Ah, Deus vai me punir, Deus vai me castigar se eu fizer. Eu ainda tô naquele... Sou uma criança espiritual, né? Ainda tô ali sendo vigiada, não posso fazer. Eu não penso o porquê. Eu não entendo o propósito das coisas que eu estou fazendo. Né? Agora, se eu entendo Deus, Jung tem uma pergunta que fazem para ele uma vez: você acredita em Deus? Ele fala: eu sei. Né? É muito legal isso. Então, se você sabe sobre Deus, se você conhece e reconhece Deus, mas como algo que permeia tudo, né? Inclusive você, e você está em constante relação com Deus e não como algo, né? Uma imagem externa ali que te castiga ou que te ampara, né? Ou que vai te dar alguma coisa, algum benefício, você tem mais espiritualidade, né? Mais espiritualidade não, mais inteligência espiritual. E a pessoa, quando ela está muito presa ainda a questões culturais, ao externo, né? Projetando o que há dentro, fora, mostra um sinal de que ela não tem tantas, não se pergunta tanto sobre as questões ontológicas e não tem muito, não aflora muito, né? Isso. Uhum. O egocentrismo, ausência de empatia, consumo em excesso, poluição em massa, egoísmo, entre outros aspectos, contribuem para que a população viva com altos níveis de estresse e doenças físicas e mentais. Existem meios para desenvolver e potencializar a inteligência emocional e a mesma nos ajudar nesses diferentes âmbitos de nossa vida? Sim, existem práticas, né? Como a gente falou, a gente faz terapia para poder ter mais inteligência emocional, mais espiritual também, né? Uhum. A gente vai para a escola para poder trabalhar a nossa inteligência intelectual. Existem práticas, a gente chama de práticas espirituais, né? A gente pode meditar, a gente pode orar, existem os trabalhos energéticos, né? Com chakras, o passe, enfim, leituras edificantes, perguntas, né? Quem eu sou? Quem eu estou fazendo? Quem eu sou? Né? O que eu estou fazendo aqui? E se perguntar. Trabalhar o momento presente, né? As inspirações que nos trazem para o momento presente. Então, existem práticas espirituais e essas práticas, elas nos alavancam nesse sentido. Vamos dar uma paradinha e no próximo bloco a gente vai entender um pouquinho mais sobre como desenvolver a inteligência espiritual
E será que você tem características de quem tem realmente inteligência espiritual? Até já! Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Então, queridos, já voltamos do nosso pequeno intervalo. E agora eu vou propor a Ana de fazer um bate-bola em cima aqui da inteligência espiritual. A gente pode falar, Ana, sobre algumas formas de desenvolver. Eu falo a palavra e você me diz como. Simples. Super. Ampliar seu autoconhecimento. Isso daí é o carro-chefe da nossa existência, né? Ampliar nosso autoconhecimento. Ele é a nossa... O autoconhecimento é o nosso objetivo de vida. Né? Quando a gente lê Joana, é isso. É o autoconhecimento para a gente se reconhecer, né, como um ser espiritual, como entendendo que há Deus dentro da gente e que todos os nossos atos devem ser em sentido ao sagrado, né? É uma visão que transcende a matéria, né? Então, o grande objetivo da nossa... Eu acho que isso poderia... Não sei quais são as próximas, mas eu te garanto que esse vai responder todas as outras, porque é o autoconhecimento. Identificar suas crenças e valores. Aí, tá dentro de autoconhecimento. É importante, né? Porque a gente vem de uma cultura, de uma educação, de outras vidas, né? Onde a gente, às vezes, se fixa em pensamentos, né? Em crenças. E é importante a gente poder liberar isso, mas para isso a gente precisa identificar. Então, a gente tem alguns pensamentos automáticos que a gente não percebe, porque são automáticos, né? E aí, se a gente parar para prestar atenção, ter mais consciência, e aí vem muito de estar no momento presente, né? Se observar, a gente vai ver que a gente diz coisas como eu tenho, eu devo, eu sou. São lemas de vida que a gente não percebe, mas que são coisas que nos limitam, né? Ah, não, eu sou assim, né? Eu faço isso, eu sempre reajo assim. Então, a gente se limita a um modo de ser e nega todo o restante, né? Que, assim, nós somos tudo, temos muita potencialidade. A gente nega a outra face, né? O oposto sempre existe na gente. Então, entender quais são essas crenças é muito importante. Até porque a gente tem uma grande quantidade de crenças limitantes, né? E de valores até um pouco deturpados, porque vem da sociedade, né? E não de um raciocínio, de uma consciência daquilo que realmente é um valor para a gente, né? Exatamente. Então, a gente precisa do autoconhecimento para poder compreender, né? Essas crenças. E a maioria, na verdade, elas nos limitam sempre, porque quando a gente só acredita em algo, em uma coisa, a gente está ignorando uma outra coisa que nos limita a ver esse outro lado. Engessado, né? Engessado, exatamente. Então, é importante. Uma das coisas que nos faz ser crianças espirituais é exatamente a gente não liberar, né? A gente quer reter as coisas. Então, a gente retém pensamentos, formas de pensar, formas de reagir a determinadas situações. E aí, isso vão se tornando crenças, né? Tem que ser assim. Tem que ser assim. E aí, a gente não para pensar por que tem que ser assim, né? Qual é o meu objetivo? Qual é a finalidade dessa situação? Para que eu estou aqui? Né? Porque só tem que ser assim. Tem que ser assim, é automático. Analisar os contextos aos quais está inserido. Isso também é muito importante, que tem a ver. A gente está indo numa escadinha, né? Assim, porque se eu tenho uma crença, eu não analiso de fato aquela situação. Né? Se eu estou muito fixada, muito rígida, engessada, como você falou, numa forma de reagir, numa forma de pensar sobre determinadas coisas, eu não olho para ela como ela acontece agora. Então, eu não estou analisando, eu preciso analisar, mas para analisar, de fato, eu preciso liberar essas crenças. Então, às vezes tem situações, né, um exemplo, assim, na psicologia, né? Às vezes tem situações que a gente é tomado, né, por um complexo, por emoções muito fortes, pensamentos, que às vezes chega a ser desproporcional àquela situação. Mas o que acontece? A gente já vem, né,
já faz uma associação com várias outras situações que ficaram fixadas, cheias de energia, cheias de afeto no nosso psiquismo. E aí a gente olha para aquela situação determinada, não como aquela situação, mas aquela situação que já aconteceu e traz tudo anterior. E aí a gente tem uma reação, né, ou uma ação desproporcional. Agora, se a gente libera, né, essas crenças, libera esse afeto dessas situações, a gente pode agir de forma proporcional, nem tirando valor, nem hipervalorizando uma situação. A gente analisa ela, vê o que aquela situação ou o que aquela pessoa necessita naquele momento, e não algo já pré-fixado, né? Então, eu preciso analisar. E uma coisa nutre a outra, né? A crença e a análise. Saber quais são as suas limitações, mas principalmente os medos e anseios. Sim, importante. Tem um livro do Leloup, e ele fala, Jean-Yves Leloup, eu agora não me lembro exatamente o livro, mas ele fala que a gente pode ver, é muito interessante isso, a gente pode ver aonde a pessoa está nessa escalada espiritual pelo medo dela. Caminhos da Realização? Nos Caminhos da Realização, exatamente, que é um livro fantástico. Então, a gente pode ver a pessoa pelo medo, né? Ela tem medo de quê? Às vezes são medos bem mundanos. E quando a gente fala mundanos, a gente não está dizendo, desvalorizando aquele medo, não. Mas são medos bem horizontais, sabe? E conforme for, eles vão mudando, né? E aí a gente vai entendendo qual é a importância, qual é a escalada dessa pessoa. Então, analisar os medos é muito importante. A gente entender o que é aquilo que, às vezes, nos faz parar ou que nos faz hesitar. Né? Então, ele diz alguma coisa. O que tem ali, sabe? Assumir a responsabilidade pelos seus atos. Bem existencial humanista. Exatamente. A gente é responsável. A gente tem que ter essa consciência, né? Isso diz desse amadurecimento espiritual. Né? A gente vê muitas pessoas adultos fisiologicamente, biologicamente, mas crianças espirituais, infantis. Eles não assumem, eles se vitimizam, eles não tomam posse da sua vida. E para que a gente tenha inteligência espiritual, para que a gente inicie no autoconhecimento e compreenda essas crenças, esses medos, a gente precisa tomar posse dessa vida. Então, eu assumo a responsabilidade por tudo que eu faço. E por aquilo, por onde o caminho que eu fiz, aonde eu estou e aonde eu vou chegar. Essa ligação desses pontinhos, assim. Então, é fundamental. Eu acho que é o grande primeiro passo para tudo, né? É a gente começar a assumir a responsabilidade, porque isso é uma virada de chave. Opa, eu sou responsável, eu posso mudar. Então, o que eu tenho que mudar? Sobre o que eu sou responsável de fato? Ao invés de olhar para fora, né, a gente está falando da religião e de Deus, né? Depende dessa relação, tem muito a ver com isso, né? Eu assumir a responsabilidade. Não é fora, não é uma religião que vai me entregar uma espiritualidade, né? Não é uma imagem externa de Deus, né? Que vai me dar a moral. É algo que eu conquisto. Então, assumir a responsabilidade, eu acho que é o primeiro degrau, por enquanto está no primeiro degrau dessa escalada. Que dentro de uma terapia, existe um estudo que fala que a maioria das pessoas, a média para que elas entendam que ela é responsável por tudo aquilo que leva ela à terapia, que ela reclama, projetando nos outros, leva 2 anos, né? Para a maioria. Algumas pessoas chegam logo e outras não chegam nunca, né? Exato. Mas 2 anos. Interessante isso, né? É difícil a gente... Porque por mais que seja doloroso, é complicado a gente mudar. É mais fácil a gente sofrer tentando mudar o outro do que a gente... Porque a gente tem medo do novo. Né? A gente é muito identificado com quem nós estamos. E aí vem a existência humanista, né? O vir a ser. A gente é sempre um vir a ser. Então, a gente precisa compreender esse fluxo, né? Essa energia que segue. E não se fixar. Quando a gente é muito identificado, a gente não pode ser outra coisa. Porque se eu mudar, então quem sou eu? Quem que eu vou ser? Se não isso que eu sei que eu sou?
E aí vem a pergunta, mas quem sou eu, então, de fato? Né? Mudar pensamentos e comportamentos sabotadores. Isso está ligado também à questão do medo, à questão das crenças, né? E situações vêm muito, às vezes, da culpa. E a gente se tornar responsável é o primeiro passo. Porque eu me saboto, às vezes, porque eu acho que eu fiz algo errado e eu não posso mudar, né? A gente não se torna responsável, de fato. A gente só se pune. Se não é Deus, eu me puno. E às vezes a gente nem percebe, a gente acha que vem de fora, né? Essa culpa que faz a gente insistir em não poder ser feliz, né? Exatamente. Então, ser responsável, se tornar responsável, tomar esta vida, é muito importante para isso. Reagir frente às situações vividas. Muito bom. Eu diria, faria uma pequena mudança. Ao invés do reagir, a gente ser proativo em frente às situações vividas. Nós somos muito reativos, de fato. A gente só reage, papum, né? Como a gente está fazendo aqui, um bate-bola, papum. Mas a gente tem que agir. A gente precisa primeiro analisar a situação para ter uma ação em cima, porque eu tenho responsabilidade. Eu não vou jogar para o outro, eu não vou reagir ao que o outro. Eu vejo o que o outro está me dando e o outro pode ser uma pessoa, pode ser o universo, né? Enfim, pode ser o mundo, pode ser a situação, o objeto. Eu vejo, eu analiso e aí eu tenho uma ação perante essa situação. E aí eu também compreendo as experiências já vividas, né? Eu mudo, às vezes a gente vê o nosso passado e aí a gente se culpa ou tem uma visão que nos traz muito sofrimento, né? Muito enrijecida do que foi, às vezes de projeção. Então eu preciso tomar posse, tomar responsabilidade por essa existência, entender o meu papel naquela situação e que eu estava reagindo a algo e que foi o melhor que eu poderia fazer, mas que hoje eu posso liberar isso e ter uma ação frente a novas situações que me recordem ou que me movam, né, para aquele lugar no passado. Essa atitude de fazer uma reflexão em cima das reações, ela é muito importante, né? Muitas vezes a gente costuma ter reações muito instintivas e agride o outro, agride sem perceber, né? Com palavras, com algumas situações, a gente estava até conversando sobre isso antes, né? Ou reações de ficar paralisado diante de alguma coisa que você não sabe o que fazer diante daquilo. Ao fazer essa reflexão, você começa a tomar não só a consciência sobre o propósito daquilo que está chegando, mas o que realmente aquilo diz para você e o que fazer diante daquilo. É começar a escolher. O livre-arbítrio começa ali, né? Exatamente. Não é tomado por alguma coisa, sim, começo a escolher realmente o que eu preciso. Isso, por isso que a gente tem uma questão no Livro dos Espíritos, Santo Agostinho nos fala da importância disso, né? A gente, no final do dia, a gente parar para se autoanalisar e se perguntar o que eu fiz, né, que eu não gostaria de ter feito, o que eu fiz que eu gostei de ter feito, para a gente poder começar a pensar sobre nós, sobre os nossos atos, né? O que a gente pode fazer de diferente. Porque muitas vezes a gente apenas reage, a gente anota isso no inconsciente, a gente não quer pensar sobre, e aí a gente não faz uma autoanálise, a gente se sabota futuramente porque se sente culpado, porque a gente não compreende que podemos mudar isso, né? Ao contrário de uma posição mais responsável. Eu tive uma reação, às vezes, tomada por alguns sentimentos ou por alguns complexos, e tudo bem, faz parte, né? A gente está aqui para isso. Às vezes a Caminho gente da individuação, exatamente. Né? Às vezes a gente quer esconder da gente situações, coisas, esconder do outro, mas a gente está aqui para isso. Ainda bem que existe isso, senão qual seria o objetivo, né? Pois é. Então, a gente pode pensar sobre essa situação e tomar uma outra posição, que não a de culpa e de sabotar, de se auto-sabotar, mas de mudar, de caminhar, sabe? Construir ações e atitudes condizentes com seus valores éticos. O que é isso? O que é realmente ética, Ana? Exatamente. Aí vem da onde, né? A ética da sociedade, a ética, né, da nossa cultura, do nosso ambiente,
ou é um valor, uma moral que vem transcendental, né? Algo espiritual, porque existem diferenças na ética do Oriente para o Ocidente, por exemplo, E a né? ética do self, né? Exatamente. Então, às vezes a gente quer ser muito ético, muito certinho, muito egóico, né? Não, eu sou certo, eu sou superego, né? Total. Então, é preciso que a gente tenha uma análise, primeiro, uma análise das situações. É importante que a gente tenha uma ação perante as situações e não uma reação, para poder vir interno, do self, como você falou, e não do ego, né? Não algo externo, mas algo interno, um valor interno. Uhum. Então, a gente precisa buscar esses valores internos, que é esses que são os genuínos, que são os verdadeiros. Ressignificar aquilo que não pode ser mudado. Vem daquilo que a gente falou, né? De analisar as experiências passadas. A gente precisa compreender o que a gente fez foi o melhor que a gente pôde naquele momento. Mas hoje, né, nós podemos escolher diferente a qualquer tempo. Eu gosto de falar que a gente está sempre se atualizando. E é esse o nosso objetivo de se auto-atualizar. E por quê? É como um telefone. A gente tem que fazer uma atualização eventual de software, né? Mas essa atualização, ela muda algumas coisas, mas ela não apaga toda a memória. Porque se apagasse toda a memória, você não teria os dados anteriores, né? Mas, de alguma forma, aquele telefone ou aquele computador, ele vai ficar melhor e vai ter novas ferramentas. Então, é isso, esse processo de se atualizar. Mas esse atualizar não quer dizer esquecer o passado. Né? A gente aprende a reagir de determinadas formas com base nas nossas experiências. Mas aquilo diz, aquela resposta do nosso momento. Então, quando a gente é criança, a gente reage de determinadas formas. Mas muitas vezes a gente esquece de se atualizar e, quando cresce, continua reagindo dessa forma. Então, a gente precisa entender que aquela reação foi ótima, foi a maneira que a gente conseguiu sobreviver com tudo que nós tínhamos de ferramentas emocionais, psíquicas, mas que hoje nós somos muito mais. Então, a gente tem que sempre se atualizando. Exercitar a compaixão, Ana Carolina. Muito bom, porque a gente se vê no outro, né? A gente abre o nosso chakra coronário, né? Coronário não, do cardíaco, do coração. Né? Então, a gente trabalha o amor, né? Essa docilidade, ver o outro é muito importante. Então, ver às o vezes outro... a gente precisa até passar por dores para entender o que o outro está passando, né? Exatamente. Tem um pouco de empatia aí também, né? Então, a gente vê o outro como um sujeito. Só que a gente só vê o outro como um sujeito quando a gente sai do egoísmo, né? Do autocentrado. Porque senão o outro é um objeto. Um objeto para quê? Para que o outro é sempre uma forma de eu alcançar o que eu quero. Né? Então, eu perco essa relação. Então, é importante a compaixão. A gente passa também a ver a vida como um observador. É um ótimo exercício. O exercício Nício da Silveira faz muito isso dentro do livro dela, né? Exatamente. Nos convoca em cada terapia de apoio ali a trabalhar o sair daquela posição como se você estivesse lendo uma história, vendo, né, alguma coisa que não está em você, que fica mais fácil de observar, né? E é uma forma... Quando a gente vai vendo também, às vezes, mesmo quando a gente não está participando da história, assim... Quando a gente pratica a caridade, né, que mexe com a compaixão, a gente vê situações que a gente está de fora ali, situações difíceis. E é um exercício para a gente começar a trabalhar as nossas vivências um pouco assim, de fora. Fazer um descolamento. Porque, mais uma vez, a gente é muito identificado com as coisas que acontecem, com a nossa história de vida, com as nossas experiências. E a gente tenta o tempo inteiro reter. Isso faz com que a gente crie crenças, que a gente se limite. Então, a compaixão, você me perguntou anteriormente, né, de exercícios, de práticas, como que a gente pode alavancar essa inteligência espiritual. E a caridade, né, que trabalha a compaixão, com certeza é uma delas. Assim. Realizar conexões entre os contextos vividos. São aqueles links, né, aqueles pontos que têm a ver com essa
com essa nova rede neural que a gente vê, de fazer ligações. Uhum. É como se a gente saísse um pouco desse... A gente fica muito no Cronos, né? Passado, presente, futuro. E realmente tem uma linha linear ali. E é preciso que a gente veja isso. Mas também não é só isso, é circular também. A gente pode ver das duas formas, porque estamos dentro desse Cronos, né? Desse tempo. Um exemplo bom disso é quando o paciente chega no consultório, começa a se trabalhar, aí de repente resolve se separar e aí se encontra numa outra situação, num outro relacionamento, mas vivenciando a mesma coisa porque ele não conseguiu fazer o link daquilo que ele está fazendo de novo como comportamento. E às vezes levando até o parceiro ou a parceira a também reagir da forma que o outro reagia, né? Que é uma questão interna dele. Enquanto ele não resolver aquilo, não vai, né? Ele se coloca num papel e convida o outro a sentar naquela cadeira que ele né, do outro papel. Né, ali é que ele interpretar aquele outro papel, porque precisa de dois, então ele acaba recriando aquela situação. Então é importante, exatamente, observar e ver, caramba, já vivi isso, né? Quantas vezes tive esse dedinho podre, né? E começa muito bem, depois caminha para esse caminho. Ou vou repetir também as questões do qual a minha mãe fazia, o meu pai fazia, e lá estou eu repetindo, dizendo que não quero saber daquilo, mas repetindo a mesma coisa. Exatamente. Né? Esses links são importantes. E é importante também para a gente ver o quanto a gente já conquistou, né? Uhum. Que hoje, e a gratidão é muito isso, hoje eu estou aqui por essa trajetória que vem de todas as vezes de erros e acertos, né? Os erros também fazem parte de quem eu sou, de quem eu estou, na verdade. E como eu posso mudar. Então, fazer esse link, a gente deve sempre se atualizar dessa forma. O que eu faço hoje me leva aonde eu quero estar? Mas também é importante a gente sempre se perguntar onde a gente quer estar, porque também não é fixo. Então, a autoanálise, ela é constante, ela tem que ser constante. Porque se onde eu quero estar hoje, ou onde eu quero estar amanhã, onde eu estou hoje não me leva a esse caminho, então eu preciso, né, mudar ali. Tem algo a ser feito. Tomar consciência daquilo que te motiva. Olha a gente falando disso também. Exatamente. Então, fazer esse link é uma motivação. Às vezes a gente passa por momentos difíceis e é conturbado, a gente fica estressado e não necessariamente irritado, mas a gente fica sob pressão. Mas muitas vezes são sacrifícios que a gente faz no sentido de sacrifício. Leva a algo positivo, a algo que a gente busca. Nada que é bom vem de moleza, né? A gente precisa crescer e o crescimento vem com desafios. A gente passa de ano na escola quando a gente passa por provas, desafios, né? A gente tem que responder questões. Então, mais ou menos isso, assim, fazendo uma analogia. A gente precisa do desafio, da prova, para que aquilo seja fixado e abram portas. Enxergar as diferentes possibilidades que possui. Também vem disso, né? Exatamente. A gente vê a escadinha, eu tô vendo a escadinha agora, assim. Chega lá no autoconhecimento. Através das dificuldades é que a gente vê as nossas potencialidades. Exatamente, né? É quando a gente se descobre. Ana, para encerrar, compreender o seu papel no mundo. E aí a gente vai lá pro início do autoconhecimento, né? Porque tem um papel no mundo de uma forma horizontal, a gente pode ver esse papel no mundo de uma forma vertical. Se a gente tiver ainda muito no ego, né, no eu, a gente vai entender esse papel e buscar esse papel de uma forma bem mundana. Eu no mundo. Qual é o meu papel no mundo? Eu preciso ser um empreendedor, né? Que aí eu vou ajudar fulano. Se eu tiver muito dinheiro, eu vou ajudar ciclano. E vou ser uma pessoa bem vista socialmente. Esse é o meu papel no mundo. Você vê que tem uma coisa boa, eu vou ajudar. E tem o do self. Esse transcendental que vem com autoconhecimento. E aí a gente deve se perguntar para entender qual é o verdadeiro objetivo. Para que a gente está aqui? Para que a gente veio para mais uma reencarnação, né? E aí a gente vai descobrir. É isso. Espero que vocês tenham anotado. Bom, né? É isso, gente. Inteligência emocional.
inteligência intelectual, inteligência espiritual. Que bom se elas andassem sempre juntas. Mas se a gente desenvolver a inteligência espiritual, a gente vai estar dando um grande passo na nossa existência. Procurem entender todo esse programa, todas as dicas que a Ana deu aqui, porque muitas vezes a gente não percebe qual a importância que isso tudo tem na nossa vida. Estar atentos, conscientes sobre quem realmente nós somos. Ana, super obrigada. Eu que agradeço. A gente adorou. Espero que todos fiquem em paz. Um beijo no coração. Obrigada a todos. Acabamos de apresentar Plenitude. Produção Seja Barra. A apresentação Iraci Campos.